estudante, como é que você está? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa do nono ano, que começa agora. Ali o material necessário para você separar, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, apontador, caneta e também um dicionário. Coloque também ali a data de hoje, o número da aula e a disciplina. Na sequência, nós começaremos a aula. Tudo preparado? Então vamos lá para o início da aula. Antes ele verificando o que vocês viram na aula anterior. Acompanhe comigo ali, ó. Nós trabalhamos com alguns elementos que compõem o texto de opinião, né? O artigo de opinião. Ali falei sobre pergunta retórica, falei sobre argumento de autoridade, né? Em que consistem esses conceitos aí. Trabalhei também com vocês as concordâncias verbal e nominal. Eu trouxe ali um fragmento do artigo de opinião, onde nós analisamos aí como é que se dá esse mecanismo aí de concordância, né? Como é que se dá essa relação entre sujeito e verbo, entre nome e aí o seu referente, né? Sujeito e verbo, no caso, concordância verbal, e o nome e aí os seus referentes, geralmente adjetivo, artigo, numeral, a opção adjetiva, né, que funcionam ali como elementos que se ligam ao nome, que constituem, portanto, aí a concordância nominal. Lembraram? Trabalhei também com vocês ali o conceito de concordância verbal e nominal, conceito que eu acabei de resumir, certo? Só para a gente relembrar ali, ó. Concordância verbal é a relação harmônica entre sujeito e verbo, ou seja, quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. E concordância nominal, que é a relação também harmônica, porém entre os substantivos e os termos que o acompanham. Artigo, adjetivo, pronomes e numerais, aí que eu acabei de mencionar, só para nós relembrarmos. Certo? Então vamos... Isso aqui foi o que aconteceu na aula passada. Vamos ver agora o que acontecerá na aula de hoje. Vamos ver ali. Sempre aquela frase para reflexão inicial, antes de começarmos a aula propriamente dita lá. O impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Está ali a frase do pugilista Muhammad Ali para sua reflexão, certo? O impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Ou seja, se você acreditar, se você lutar, se você buscar, se você se dedicar, você pode conquistar aquilo que você quer, por mais que pareça à primeira vista impossível, certo? Então, olha, mais uma frase que dialoga com essa que eu acabei de comentar, de ler. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez a frase do filósofo Jean Cocteau, também nesse sentido aí, certo? Agora, ignorância é achar que o seu ponto de vista é um ponto final. Ali a frase de um autor desconhecido. Né? Ignorância é achar que o seu ponto de vista é um ponto final, ou seja, achar que somente a sua opinião vale, a sua opinião conta. Né? Isso é errado. Existem diversas opiniões que podem e merecem ser consideradas. Certo? Então ali a desaprovação a esse pensamento. Vamos ver o que virá. Você sabe qual é a diferença existente entre fato e opinião? Esse é um assunto bastante recorrente, bastante comentado. É importante estar sempre comentando, sempre falando sobre ele, sobre a diferença que existe
entre o fato e a opinião, porque muita gente ainda confunde as duas coisas, e elas são bem diferentes, apesar de estarem relacionadas. Vamos aprofundar aí um pouco mais a respeito desse assunto. Então lá, trouxe aqui a definição de fato, acompanhe comigo aqui. Definição de fato. O fato é algo que realmente aconteceu, ou cuja existência se tem certeza, podendo, portanto, ser validado com evidências. Ele é estritamente definido e pode ser medido, observado e comprovado. Refere-se a algo que faz declarações verdadeiras e usadas em conexão com pesquisa e estudo. Um fato pode ser um evento ou informação baseado em ocorrências reais que podem ser testadas através de verificabilidade. Isto é, elas são suportadas por provas, estatísticas, documentação, etc. Portanto, um fato nada mais é que uma verdade verificável ou realidade que é acordada por consenso de pessoas. Acho importante frisar esse final aqui. Portanto, um fato nada mais é que uma verdade verificável ou realidade que é acordada por consenso das pessoas. Então aí a definição de fato. Agora você vai acompanhar comigo também aí a definição de opinião. Vamos lá, quadro? Definição de opinião. O termo opinião é definido como uma visão pessoal ou julgamento sobre um assunto, que pode ou não ser substanciado pelos fatos ou conhecimento positivo. Em outras palavras, uma opinião é uma declaração inconclusiva usada em questões subjetivas, que não podem ser provadas verdadeiras ou falsas. É o que uma pessoa pensa ou sente sobre algo ou alguém. Por isso, não é uma informação verdadeira, mas tendenciosa. Aqui, de novo, esse final é importantíssimo. Opinião é o que uma pessoa pensa ou sente sobre algo ou alguém, ou seja, algo subjetivo. Por isso, não é uma informação verdadeira, mas tendenciosa. Então, aí, basicamente, né, podemos pensar, dizer que o fato não é variável, o fato é definido, é comprovado cientificamente, é aprovado por um consenso de pessoas, né? Agora, a opinião varia, a opinião é pessoal, ela é subjetiva, ou seja, é de cada um tem a sua opinião a respeito de determinado fato, certo? Só para a gente começar aí a pensar sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma tira do Armandinho, acompanhe comigo ali, ó. Uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação, e toda opinião devia ter um bom fundamento. Ali a tira do Armandinho, né, na qual ele faz ali uma analogia, né, uma comparação entre alguns elementos aí para evidenciar que a opinião precisa estar embasada, precisa estar fundamentada, né, em algo assim crível, em algo fidedigno, né, em algo que dê embasamento a essa opinião, né, que a torne confiável, que a torne aí algo que faz sentido, certo? Então, vamos pensar juntos. Então, ali de novo, a tira que nós acabamos de ler. Como se pode explicar a analogia feita por Armandinho? Só para relembrar aí o conceito de analogia. Analogia é o mesmo que comparação. Então, como que nós podemos explicar a comparação feita por Armandinho, aí na tira? Perceba aí de novo que ele faz a comparação, né, entre árvores, entre casa e opinião, né? Ele usa essa metáfora. Ele fala que uma árvore deve ter boas raízes, né, porque as raízes dão sustentação a essa árvore, certo? Uma casa deve ter uma boa fundação, né, por motivo semelhante, a casa deve ter boa fundação, né, para que ela tenha uma boa estrutura, né, seja estável, e toda opinião devia ter um bom fundamento, deveria ser bem fundamentada, de acordo com o que o Armandinho diz ali na tira, certo? Bom, agora é com você. Vamos ali para a primeira questão da aula de hoje. Eu trouxe
ali, ó, a questão 1. No fragmento, tem-se opinião relativa a um fato em. Então, vamos à leitura do fragmento? Entende-se por moralidade o conjunto de normas e princípios de conduta na atualidade. A moral é o princípio de conduta que decai com o passar dos dias. Quem é que nunca se deparou com alguém, ou até consigo mesmo, menosprezando valores passados pela família ou pela religião para fazer o que lhe bem aprouver? Aqui o fragmento daquele artigo de opinião, a decadência da moralidade, com o qual nós trabalhamos nas aulas anteriores, e aí as questões sobre ele. No fragmento, tem-se opinião relativa a um fato em A. Entende-se por moralidade o conjunto de normas e princípios de conduta, ou B. Na atualidade, a moral é o princípio de conduta que decai com o passar dos dias. Então, ali, onde que nós temos opinião relativa a um fato naquelas duas alternativas que estão ali colocadas. Analise bem e escolha a alternativa correta. E na sequência ali você vai justificar, né? Agora justifique a sua escolha pensando na diferença existente entre fato e opinião. Lembrando aí dos conceitos de fato e opinião. Aí você vai justificar a sua escolha. Ok? Agora é com você. Daqui a pouco eu volto com a correção e com o comentário dessa questão aí. A resposta, então ali, ó, na atualidade, a moral é o princípio de conduta que decai com o passar dos dias. Acredito que a emissão de opinião está bem clara ali, né? A opinião da articulista ali em relação à questão da decadência da moralidade. Segundo ela, a moralidade aí está decaindo, né, com o passar dos dias. Essa é uma opinião, portanto, não pode ser encarado como verdade, como fato, como algo inquestionável, certo? Na A, sim, na A se tem fato. Entende-se por moralidade o conjunto de normas e princípios de conduta, tá? Isso aí é ponto pacífico, certo? Isso é o que é um conceito aí de moralidade, certo? E agora ali a justificativa que você precisava fazer. Então, na alternativa A,
temos uma informação que pode ser validada com evidências, algo que é fruto de estudos e encontra consenso entre as pessoas, certo? E ali, ó, na alternativa B, percebe-se um julgamento pessoal, o qual reflete aquilo que o articulista pensa sobre o assunto, conforme a sua visão de mundo. Percebeu a diferença? Notou? Ok. Então vamos adiante. Questão 2. A palavra em destaque pode ser substituída sem modificar o sentido por. Nós temos lá então no fragmento, acompanhe comigo ali, ó. Quem é que nunca se deparou com alguém ou até consigo mesmo menosprezando valores passados pela família ou pela religião para fazer o que lhe bem aprouver? Então nós temos a palavra ali aprouver em destaque. Qual dessas 4 alternativas que nós temos aqui, ó, agradar, aborrecer, felicitar e convencer, qual delas consegue substituir aprouver sem modificar o sentido, ou seja, mantendo o sentido daquele vocábulo, certo? Se você precisar agora, é a hora de recorrer ao dicionário, fazer a consulta para identificar quais daquelas 4 palavras ali que pode substituir aprouver. Agora é com você. Eu já retorno. Então vamos à resposta. Será que você acertou? Então vamos verificar. Agradar. Agradar ali é sinônimo, no caso, do verbo aprouver, né? O verbo agradar. Ok? Bora então. Qual relação pode ser estabelecida entre a liberdade para emitir opinião e a ética? Então, qual relação que há aí entre essa liberdade de opinião e a ética? O que você pensa sobre isso? Como é que você consegue relacionar esses 2 conceitos, né? Liberdade de opinião e ética? Será que, pelo fato de haver liberdade de opinião, se pode dizer tudo o que quiser, tudo o que se pensar, certo? Em qualquer lugar, para qualquer pessoa? Será que há essa liberdade? Será que é assim que as coisas funcionam? Então aqui, ó. Observe o personagem. Eu trouxe ali para você aquele personagem. Observou? Então lá. Você faz ideia de quem ele é? E aí, consegue imaginar quem é esse personagem, o nome dele, de qual história, né, que ele vem? Né?
E aqui, ó. O que será que ele está dizendo? Ele está dizendo alguma coisa. O que será que esse personagem está dizendo? Tenta pensar aí, tenta imaginar o que ele está falando. E agora, aqui, ó. E o personagem ao lado, você sabe quem é? Então, tenta imaginar o que ele está dizendo. Então, acredito que agora, com o surgimento ali daquele personagem, você certamente vai conseguir identificar, se não conseguiu ainda, né, quem é aquele personagem que eu acabei de mostrar, certo? Então, ali apareceu mais um personagem. Aquela mesma pergunta que eu havia colocado. Qual relação pode ser estabelecida entre a liberdade para emitir opinião e a ética? Então, ali o texto 3 agora, com os dois personagens compondo ali o gênero, o texto. Clássicos infantis revisados. Espalhar mentiras é errado. Lá vem você querendo acabar com a minha liberdade de expressão. Então, ali é o Gepeto dizendo que espalhar mentiras é errado e o Pinóquio, lembrou? O Pinóquio dizendo, lá vem você querendo acabar com a minha liberdade de expressão. Ou seja, para o Pinóquio, mentiroso Pinóquio, liberdade de expressão é liberdade, inclusive, para mentir, para dizer mentiras, segundo o pensamento dele, certo? É interessante pensar sobre isso, né? Na verdade, a liberdade de expressão tem limites, né? E limites, inclusive, impostos pela lei. Então, vamos lá. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Aí a frase do poeta chileno Pablo Neruda, né? Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências, ou seja, você é responsável por aquilo que você diz, né? E vai arcar com as consequências daquilo que você diz. Se é algo positivo, as consequências serão positivas. Se você disse algo negativo, algo que transgrediu a lei, por exemplo, você vai arcar com as consequências daquilo que você disse, certo? Vamos ler uma crônica. Questão de opinião? Acostumado a ter a sempre diligente atenção da mãe, o filho ligou para ela a fim de perguntar como andavam as coisas e também com a intenção de atualizá-la acerca de como ele próprio estava. E não foi preciso estender muito o diálogo para que a mãe logo percebesse o estado de saúde do filho. A voz vacilante e as tosses constantes já denunciavam de antemão. Como não poderia ser diferente, a genitora advertiu que seu interlocutor procurasse ajuda médica. Mais assustada ainda, ela ficou ao saber que uma febre de quase 40 graus o acometia. Apesar da incisiva recomendação, o filho ignorou a advertência e até repreendeu a mãe, dizendo que ela era mais uma vítima das grandes corporações médico-farmacêuticas que dominam o mundo e manipulam mentes incautas. Desse modo, preferiu se tratar à base de chás e plantas, conforme vira em um vídeo que lhe fora enviado em um grupo de WhatsApp. O título da postagem era: "Pare de ser enganado pela falsa ciência. Trate sua infecção sem gastar nada. Somente com plantas que pode ser encontrada", sim, o título vinha com esse erro crasso de concordância, "no seu quintal." Como já era de se esperar, o estado de saúde do jovem piorou e ele acabou tendo de ser internado. Foram 3 semanas de briga ferrenha travada por seu corpo e pela equipe médica, a fim de que a vida não expirasse. Findo esse terrível período, finalmente teve alta médica e 15 quilos mais magro, voltou para casa. A partir dessa árdua experiência, a visão que o rapaz tinha a respeito da farmacologia e da medicina mudou drasticamente, assim como também mudou a forma dele encarar os conselhos da sua mãe. Está aí uma crônica que eu escrevi para nós continuarmos tratando desse assunto, certo? Relativo aí à liberdade de opinião, a fato, a fake news também que está relacionada a tudo isso. Então lá. Questão 3. Qual
é o assunto do texto? Então, qual que é o assunto do texto que nós acabamos de ler? Alternativa A, a ausência de diálogo entre mãe e filho. B, o malefício que a descrença na ciência pode causar. C, a falta de confiança que os filhos têm em suas mães. Ou D, tratamentos alternativos contra infecções. Então, qual que é o assunto ali, o assunto principal, preponderante dessa crônica que acabou de ser lida? Vai analisar ali, analise cada uma daquelas 4 alternativas e escolha aquela que você julga ser a correta. Agora é com você. Eu já volto. Vamos verificar a resposta, o gabarito qual é. Tá? Alternativa B, o malefício que a descrença na ciência pode causar. Tá? O assunto principal do texto é esse, tanto é que o que levou o filho a ser internado foi a descrença na ciência, ou seja, a descrença na medicina, já que a mãe o advertiu, solicitou que ele procurasse ajuda médica e ele recusou e criticou a mãe e preferiu se tratar à base de chás, aquele tratamento que ele viu em um vídeo de WhatsApp que foi a ele enviado, e aí por conta disso piorou e aí teve que ser internado e quase morreu por conta disso, certo? Então vamos adiante. Então vamos à próxima questão, questão de número 4. A expressão em destaque pode ser substituída de modo que se mantenha o sentido por. Então ali a expressão em destaque é incisiva, a palavra incisiva. Você vai escolher uma daquelas 4 palavras que estão listadas ali, ó. Intensa, despretensiosa, preocupada ou carinhosa. Quais daquelas 4 palavras conseguem substituir incisiva de modo que o sentido seja mantido? Agora é com você. Já volto. Bora para a correção.
qual será que é a palavra que consegue substituir incisiva? Qual que você escolheu? Vamos ver então se você acertou lá. Intensa. Né? Como é que você verifica, né, qual palavra que cabe? É importante ler, né, o fragmento e substituir por todas elas. Se você ficar em dúvida, né, ou substituir por aquelas que você está em dúvida para ver se faz sentido. Então vamos substituir para ver se faz sentido? Acompanha comigo lá. Ó. Apesar da intensa recomendação, o filho ignorou a advertência e até repreendeu a mãe, dizendo que ela era mais uma vítima das grandes corporações farmacêuticas. Você percebeu que intensa cabe ali? Que foi uma recomendação assim, efusiva, né? Com ênfase que a mãe fez, com preocupação, com aquela preocupação de mãe, típica de mãe, certo? Perceba que se você trocar por despretensiosa, quer dizer, despreocupada, não foi despreocupada a recomendação, muito pelo contrário, né? Foi o oposto de despreocupada. Preocupada, apesar da preocupada recomendação, até parece, mas assim, se você for comparar preocupada com intensa, você vai perceber que intensa cabe mais ali, certo? Então, preocupada funciona como um distrator. Prestar atenção para você não ser, né, enganado aí ou enganada. A carinhosa, apesar da carinhosa recomendação, não, a mãe tem carinho pelo filho, mas no caso ali, ela mostrou preocupação, ela foi enfática, ela quis demonstrar ênfase, né, destaque na recomendação dela, por isso utilizou incisiva, né, que pode ser substituída por intensa, que é aquela, como eu falei, aquela recomendação de quem está, de fato, né, preocupada aí com a saúde do filho. Percebeu? Muito bom, então vamos adiante. Eu trago aqui agora a questão de número 5, acompanhe comigo aqui, ó. Qual relação é possível estabelecer entre os fragmentos do texto 4 e o texto 3? Então eu trouxe aqui fragmentos do texto 4, certo? Que é a crônica que nós lemos, certo? Crônica cujo título é uma pergunta, né? Então vamos ao primeiro fragmento. Como não poderia ser diferente, a genitora advertiu que seu interlocutor procurasse ajuda médica. No caso do seu interlocutor é o filho. O outro fragmento. Apesar da incisiva recomendação, o filho ignorou a advertência e até repreendeu a mãe, dizendo que ela era mais uma vítima das grandes corporações médico-farmacêuticas que dominam o mundo e manipulam mentes incautas. Desse modo, preferiu se tratar à base de chás e plantas, conforme vira em um vídeo que lhe foi enviado em um grupo do WhatsApp. E o último fragmento da crônica. Como já era de se esperar, o estado de saúde do jovem piorou e ele acabou tendo de ser internado. Então aí os fragmentos da crônica, do texto 4, e agora o texto 3 ali. Ó. Espalhar mentiras é errado. Lá vem você querendo acabar com a minha liberdade de expressão. Então ali a interação, o diálogo entre o Gepeto e o Pinóquio. Né? O Gepeto é que, de acordo com a clássica história, é o criador do Pinóquio. Lembra daquele personagem cujo nariz crescia toda vez que ele mentia? É ele que está ali, né, sendo trazido de forma intertextual aí para essa tira, para a gente pensar sobre essa questão. Pois bem, de novo ali o enunciado. Qual relação é possível estabelecer entre os fragmentos do texto 4 e o texto 3? Como é que você pode relacionar esses dois textos? O que eles têm em comum? De quais assuntos eles tratam? Esses assuntos aí são similares? Podem ser comparados? É isso que você vai fazer. Você vai aproximar esses dois textos e vai relacioná-los e responder, ok? Ali embaixo. Aí, no caso, na tua folha para anotação. Daqui a pouco eu volto com a resposta e o comentário.
Então vamos ali uma resposta possível, lembrando que a tua não precisa necessariamente ficar igual àquela sugestão de resposta, porém ela tem que ser coerente, ela tem que cumprir o que está sendo pedido ali, né, no enunciado, no caso, naquela pergunta. Você tem que responder aquela pergunta, certo? Vamos ver então? Acompanhe comigo. Enquanto o texto 3 traz um personagem que se vale da suposta liberdade de opinião para espalhar mentiras, no caso ali o texto que tem o Gepeto do Pinóquio, texto 3, no texto 4 tem-se uma vítima de mentira espalhada via aplicativo de mensagem, no caso o WhatsApp. Nos dois textos, há também personagens que advertem sobre aspectos distintos. No texto 4, a mãe do rapaz pediu para ele procurar ajuda médica. No texto 3, Gepeto frisa que propagar mentiras é algo errado. Então aí a relação que eu estabeleci entre esses dois textos. Reitero, se a tua relação ficou um pouco diferente, mas ficou coerente com o que apareceu ali na minha resposta, mantenha a sua resposta. Se não, você deverá fazer a correção, os ajustes na tua resposta, de modo que você consiga responder aquela pergunta. Tá certo? Percebeu aí como é que esses dois textos se relacionaram, como há assuntos em comum aí, entre o texto 4, os fragmentos do texto 4 e o texto 3? Muito bom. Então vamos agora para a última questão da aula de hoje, para nós finalizarmos a aula. Ali a questão de número 6, ainda trabalhando com a tira ali do texto 3. A finalidade do texto 3 é, então, qual que é o principal objetivo do texto 3? Quando no caso ali o chargista criou aquele texto, qual que provavelmente foi a intenção dele? Tá? Então ali, alternativa A, conscientizar sobre os males que a mentira ocasiona, sobretudo entre o público infantil. B, fazer referência a um conhecido clássico infantil. C, ensinar a identificar quando alguém está mentindo. Ou D, provocar humor e reflexão acerca da diferença entre mentira e liberdade de expressão. Agora é com você. Eu já volto.
Vamos à resposta. A alternativa D, provocar humor e reflexão acerca da diferença entre mentira e liberdade de opinião, né? Reiterando sempre a importância de se analisar ali as outras alternativas, né? Os distratores, para você não ser aí induzido a escolher a resposta incorreta, né? Nessas questões de múltipla escolha. Leia com atenção cada uma delas, analise, para ver qual que se encaixa no que está sendo solicitado ali, certo? A finalidade do texto 3 é, inquestionavelmente, provocar humor e reflexão, né? Fazer com que as pessoas pensem, né? A respeito da diferença, né? Acerca da diferença entre mentira, que é uma coisa, né? Abjeta, e liberdade de expressão, que é algo bom, algo benéfico. Liberdade de expressão não é, portanto, liberdade para mentir aí, né, a revelia. Certo? Então é isso. Chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima. Tchau!